E aí, meus amigos, estamos de volta. Opa, esqueci um detalhe importante. Agora sim. E aí, meus amigos, estamos de volta. Depois de quase 30 dias de hiato aí no nosso canal. Foi um pouco prejudicado aí pelas férias, a gente viajou, tivemos alguns imprevistos e aí é difícil gravar conteúdo no meio da correria, no meio das férias, atendimento, descanso, mas estamos de volta. E hoje eu vou trazer um tema interessantíssimo, uma pergunta que eu sempre recebo, tanto no Instagram quanto até mesmo no consultório. A pergunta é o seguinte: o que eu faço com o restante de preenchedor que fica na seringa? Eu posso reutilizar esse preenchedor ou não? A resposta, pessoal, depende. Eu vou explicar para vocês como é que funciona esse processo. Nossa caixinha de produtos. E eu vou mostrar para vocês que eu tenho aqui, ó, pessoal, preenchedores que sobraram na seringa, tá? E eu não utilizei. Por dois motivos. Primeiro, porque depois que você abre essa seringa, a seringa em si, ela não é estéreo, a parte externa dela não é estéreo. Você pega nela, você encosta, você contamina. Agora, a parte interna, sim, essa parte interna ela é de um material estéreo e a gente tem o produto aqui dentro e esse produto sim ele é estéreo, porque ele vai ser colocado aí dentro da face do paciente. Só que o que acontece, pessoal, depois que eu abro, toda seringa de preenchedor ela vem com um lacrezinho, ó, que é esse daqui. E eu preciso deslacrar para acoplar aqui o dispositivo que eu vou utilizar para fazer essa injeção. Esse dispositivo pode ser uma cânula ou uma agulha, depende do tipo de área que eu vou tratar. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, quando eu retiro esse lacre, eu começo a expor o interior da minha seringa para o meio externo. E aí aqui eu possibilito que entrem, né, bactérias, enfim, outras coisas que vai contaminar esse material. O que acontece, né? É muito comum a gente estar ali no procedimento, alcançamos aquele resultado interessante que a gente queria, mas aí eu olho para a seringa e falo, olha, sobrou meio ml. E a partir daqui eu tenho algumas possibilidades para fazer com esse restinho de preenchedor. A principal delas, a que eu mais costumo fazer, não em todos os casos, lógico, é indicar que a gente utilize esse outro preenchedor numa outra área. Infelizmente é uma quantidade pequena que sobra, a gente costuma calcular as quantidades baseados ali já numa certa experiência prévia, então assim a gente sabe mais ou menos se pode sobrar alguma coisa ou se não vai sobrar nada. Nós sempre fazemos a conta com o objetivo de não sobrar, lógico, porque isso aqui é de certa forma um prejuízo para o paciente se a gente não for utilizar. Claro, eu costumo indicar para colocar isso aqui em uma outra área. Normalmente a gente consegue utilizar, né? O próprio paciente já fica ali ansioso para não desperdiçar produto. Costumo ser bem sincero. Se isso não for trazer nenhum tipo de benefício para o paciente, eu posso falar para ele não fazer. E aí sim, esse preenchedor precisa ser descartado. Eu não posso, de forma alguma, relacrar uma seringa e utilizar esse ácido num outro momento, no dia seguinte, por exemplo. O produto que é aberto na hora, ele tem que ser utilizado na hora, não posso deixar para depois. Eu posso aplicar, por exemplo, no acompanhante que está comigo? A resposta é, depende, tá? Podemos aplicar em outra pessoa a mesma seringa, certo? Só que eu preciso ter algumas observações, porque aqui eu entro com o risco de contaminação. E como que funciona? Toda vez que eu vou aplicar esse preenchedor, eu vou acoplar aqui um dispositivo, a agulha ou a cânula. Esse dispositivo eu não posso de forma alguma compartilhar, passar para uma outra pessoa. Então eu tenho que trocar esse dispositivo. Só que antes de fazer essas aplicações, antes de injetar o produto, eu faço um processo que é mais ou menos isso aqui, ó. Eu faço uma aspiração. Essa aspiração, ela pode trazer algum tipo de substância, alguma contaminação para o meu interior da seringa. E essa contaminação, ela é para o paciente. Em alguns casos, a gente não faz essa aspiração. Quando a gente está utilizando cânula, principalmente, a gente costuma, né, por exemplo, nos casos que a gente usa como um bioestimulador, a gente simplesmente vai injetando esse produto. Então, o produto vai saindo e ele não retorna para dentro da seringa, não tem esse risco de contaminação. Mas, eu posso, trocando ali o meu dispositivo, compartilhar isso aqui ou passar para uma outra pessoa sem esse risco de contaminação, certo? Agora, se você aspira o conteúdo antes de injetar, aí já era, você contamina
contaminou essa seringa, não pode compartilhar isso com outra pessoa de forma alguma. Os dispositivos, como eu falei para vocês, reforçando, a agulha e a cânula jamais elas podem ser compartilhadas com quem quer que seja, somente no mesmo paciente. E o que acontece na grande maioria das vezes é isso aqui, ó, é utilizar todo esse preenchedor. A gente faz o cálculo já pensando nisso, mas pode sim sobrar esse produto, esse restinho na seringa, e aí eu fico, né, com essas opções. O paciente pode levar para casa? Claro, pode levar. Na verdade, ele compra o produto tá aqui, o produto é dele. Esse aqui eu trouxe para casa porque era um produto que eu fiz na minha esposa, então sobrou e eu deixei aqui, e até para mostrar para vocês como é que funciona. Então eu sempre utilizo essa seringa aqui para exemplo, né, para os meus vídeos educativos, para compartilhar esse conteúdo com vocês. Mas aqui tem uma quantidade grande, aqui ela tem metade da seringa, tem meio ml. Essas são as possibilidades que a gente tem. É uma pergunta que eu recebo bastante no consultório. Tenho muita seringa aqui, algumas vêm com um restinho, outras geralmente a gente usa totalmente, mas eu sempre deixo alguma coisa aqui pensando nesse conteúdo mais educativo para vocês, tá bom? Tenho diversos tipos de seringas aqui, tem um vídeo só sobre esses dispositivos aqui no canal, vou deixar o link para vocês se vocês tiverem interesse em saber como é que funciona essa seringa. Tem seringa de todo jeito aqui, Profilo, tem Renova, tem Ivoar, tem Galderma, enfim, todo tipo de dispositivo a gente tem aqui. Algumas eu deixo para vocês verem como é que funciona na prática, beleza? Pessoal, nosso conteúdo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Eu adoro essas dúvidas que vocês mandam. Pode continuar mandando nos comentários. A gente começou a ver que está aumentando essa interação. E eu fico muito feliz que vocês estejam gostando e estou aqui para tirar essas dúvidas e para a gente conversar sobre todos esses temas de cirurgia plástica, dermatologia, estética, enfim, tudo relacionado à beleza. Você vai encontrar aqui nesse canal, beleza? Um abraço, obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.